Abelhas do bioma Caatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo. Pergunta e resposta do ABC. O ABC, para quem não sabe, é Abelhas do bioma Caatinga, a abreviação. Vamos às nossas perguntas. E aí vem as respostas. Mas, peço favor para você que chegou aqui, curtir esse vídeo à vontade, compartilhar e ver até o final. Primeira pergunta: quanto tempo vive uma rainha? Gente, pode dizer só um dia. Mas aqui vamos para a parte séria. Há vários documentos, afirmações na literatura de 5 anos. Na apicultura comercial, vamos entender assim, há uma recomendação de trocar a rainha a cada 2 anos. Essa troca de rainha, inclusive, marca a rainha, inclusive com cores para cada ano. Tinta nanquim, lá no tórax, aquela parte de pelos. Isso é fato, isso conhecemos. Nesse caso, é o que a gente tem uma parte. Porém, etc., todavia, tem um documento que é muito respeitado, que é um cientista, o George Venturieri. Ele não está mais no Brasil, trabalhou um tempo na Embrapa, e ele estudou algumas espécies da região norte do Brasil, do bioma amazônico, e ele encontrou até 7 anos de vida de uma rainha. Certamente ele marcou lá na hora, formou rainha, porque quando nasce é uma princesa, depois de copulada, que não é fecundada, é rainha. Então ele estudou isso 7 anos. Tem lá o documento, você vai buscar, que você encontra na literatura. Termorregulação, já falei isso. Mas vamos entender. A caixa para ter termorregulação, ela tem que ter vedação. Por exemplo, eu já vendi abelhas que a pessoa não teve cuidado. Eu já fiz vídeo aqui mostrando. As madeiras, os materiais, tem uma coisa chamada dilatação dos materiais. Muito estudado na física. Essa dilatação ocorre por mudança de temperatura. Não é mudança climática, não, é só de temperatura. Há oscilações, há variações num ciclo de 24 horas. E nesse período, nesse intervalo de tempo, a temperatura que está incidindo o ambiente tem uma temperatura X, depois X mais alguma coisa, então X menos. Mas o fato é que dentro desse período, o material pode dilatar, a madeira vai dilatar. Mas o fato não é tanto isso. A madeira, eu chamo madeira zaroia. Quando a gente faz caixa, muitas delas, já fiz isso. Levei a madeira para serrar. E quando na serraria me entregaram, eu já comecei a montar as caixas. O bom, o correto, o adequado, não sei se correto, mas o adequado seria secar essa madeira em estufa. Mas isso não é um procedimento comum. É como madeira de lei para fazer móveis caros. Mas caixa de abelha, não. Então, em pena, eu tenho aqui caixas que foram feitas, não foi nem eu que fiz. Elas estão curvadas, estão desse jeito as caixas. Imagina, tampa. Mas a gente faz uma correção. O importante a abelha está bem. E essa correção é feita com pó de serra cola branca. Vai ajustando, nunca deixa ter frestas. E aí vem a grande pergunta. Espessura de madeira. Eu tenho caixas com espessura de 1 centímetro. A espessura da madeira é 1 centímetro. Não adianta você ter. Aí vamos lá para a caixa, respeitosamente, ao cientista. Não um monte de gente aí, eu não quero nem saber. Isso aí não, nem cheira nem fede. É indiferente. Deixa para lá. Mas a caixa Portugal Araújo projetor, aí vem a grande pergunta. Grande observação para que tá. Mas se eu tirar um módulo, 2 módulos, deixar só um, a tampa solta, não vai ter vedação, vai ter circulação de vento. Ainda que a abelha, de um modo geral, vai fazer, falar isso aqui, as pessoas vão confirmar o que eu estou falando. Se for a abelha gênero Apis, ela tropiliza. Nesse caso, ela impede, ela forma uma barreira física contra essa questão da circulação de vento, logo diminuição de temperatura para o aumento da temperatura. Ela faz esse controle. No caso das abelhas nativas, não, porque o máximo que ela faz é colocar um pouco de resina na maioria das espécies
E as abelhas do gênero Melipona, elas vão colocar barro. E esse barro vai aumentando tal proporção que aí tem o artigo do Gonzaga que ele fala 1,5 kg de barro por ano em abelhas MQQ e MQA. Isso é publicado em 1998. O estudo foi anterior até. Olha lá, Acta Biológica da Universidade, uma revista da Universidade Federal do Paraná. Ninguém contesta, é fato. Então não adianta você ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 centímetros de espessura de madeira se a tua caixa é tampa solta, é articulada. Que é assim que é falado. Caixa articulada, caixa de camadas, caixa de anéis. Porque ímpar, escreve errado, eu estou aí em alguns grupos e vejo. ímpar é uma sigla de uma instituição pública. Ímpar não é com M, não é com acento no I, nem R no final. Ímpar, tem até ímpar, que no caso isso aí existe. Mas nesse ímpar, não segue aquela regra gramatical de que antes de B de bola e P de pato, é letra M de Maria. Não, nesse caso é N de navio. É Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E ficou famoso na década de 1970 por conta de Kerr e por conta do Portugal Araújo, que era muito amigo de Kerr e de outros cientistas brasileiros que estavam no Brasil, e orientou pessoas, e no experimento lá ele colocou no final a caixa que ele tinha feito, projetado na década de 1940, já está em 1970, na década, e ele vai e coloca lá ímpar no experimento. É como se eu fizesse um objeto qualquer e colocasse lá no final Univasp. No final, depois o pessoal passar a chamar Univasp. Isso é o grupo da facilidade, não é o meu caso. E estão te dizendo que se você, dependendo da sua caixa, não vai adiantar nada você ter madeira espessa se a tua caixa é articulada. Para isso, eu até sugeri, já está aí no vídeo, vocês pegam lá com a caixa de camadas, como é que pode ser feito. Dá um trabalho medonho, mas para quem tem 2, 3 abelhas. E para a gente fechar o nosso quadro, em tese, a pergunta. E muita gente perguntando, eu vou responder para todos que assistem aqui esse canal, que tem muita gente que assiste, inclusive vê meus vídeos, manda para outras pessoas. Gente, é bom que vocês também, ao assistir, quem tem inscrição no YouTube, assinar também o canal, se inscrever no canal. Isso é muito importante, muitíssimo importante, é uma coisa que eu peço. Mas, mortalidade de abelhas. Gente, nunca tinha acontecido tanto. E eu vou explicar, vou levantar a hipótese. Não vou garantir, porque eu não tenho que testar, teria que testar. Qual é a questão? Ainda que seja dentro da mesma localidade, é o excesso de espécies juntas. Ah, mas na natureza, Giovanni, eu já vi, por exemplo, 5 espécies diferentes na mesma árvore. Já aconteceu. Um pau-ferro que eu já filmei, está aqui no grupo. Pau-ferro dos algodões. Um pau-ferro antigo, por exemplo, hospedou lampião em alguns períodos. Meus ancestrais contavam esse fato. Foi real. Sabe toda a história do lampião, mas quem não sabe, pesquisa aí. Foi um cangaceiro do sertão. Um dos cangaceiros. Tiveram muito. E até hoje ainda tem. Mas vamos ao que interessa. Ah, mas já vi 5 espécies diferentes na mesma árvore. Só que ela estava admitindo uma coisa que é chamado nicho ou nicho ecológico. Que é o que o bicho faz na natureza. Ela estava em locais diferentes, em alturas diferentes. Aí o que acontece? O pessoal começa a juntar abelhas. Ainda que sejam abelhas todas endêmicas daquele local, complica. Eu tenho aqui, na minha casa, por exemplo, eu tenho espécie, mas já teve aqui, aí vou dizer para vocês, isso é chamado parasitismo social interespecífico. Basicamente, eu tenho mandaçaia da caatinga, eu tenho munduri da caatinga também, eles estão obedecendo no nicho, eles estão em locais diferentes. Eu tenho abelha branca, também segue essa questão, uma cupira e 4, na verdade, seria quase 5, mas 4 jatis. 4 mosquitos verdadeiros. Todas elas em ambiente diferente. Mas o mosquito verdadeiro ele já fez o parasitismo social interespecífico com o munduri e também com a mandaçaia uma vez. E eu até doei essas colônias, nunca vendi. Doei para criadores mais próximos e tudo. Que queria a abelha, eu doei, não dá para ter muito.
Então, qual é a recomendação? Seria, por exemplo, você deixar pelo menos um espaço, no mínimo, que as abelhas não encontrassem de 20 metros de distância de uma espécie para outra. Aqui não está dessa maneira, mas tem 10, tem 12, algumas têm até 3 metros de distância, mas fica atento. E aí a mortalidade de abelhas. Essa mortalidade, é esse parasitismo, que o pessoal está vendo, pode ser estar transferindo doença de uma para a outra, porque entra numa questão chamada de sinantropismo. O que é isso? O bicho carrega ou patógeno ou substâncias que causam doenças. Ou seja, ele está contaminando os outros. Mas ele contamina sem chegar sequer na outra colônia, da outra espécie, sim. Ele visita o campo, você está muito próximo, ele visita os mesmos ambientes, que todos visitam o mesmo ambiente, e ele acaba contaminando esse ambiente e o outro visita. Detalhe ainda. Aí a questão que é mais séria é a introdução, esse tráfico de abelha mundo afora, Brasil principalmente, a gente sabe disso. E eu disse e repito, disse isso numa live que eu fiz recentemente, no sábado, dia 25, e eu disse, só vi até agora um caso de preservação de fato em larga escala, que é o caso do Luiz Teixeira, seu Luiz Teixeira, que é Luiz da Mandaçaia, lá em Paulistana, na área rural, um lugar chamado Chapada do Escuro. É um caso único, isolado, que eu vejo que ali ele tem milhares de abelhas, ele também cria apis. Outro detalhe interessante, que é difícil você ver um apicultor que gosta de criar abelhas nativas, já tem alguns, mas a maioria não. O que predomina é não gostar. Só lidar com a apicultura e não está nada errado. Mas, entendendo, ali é preservação. Quando você começa a criar em cativeiro, não é preservação. Logo, essas abelhas, a qualquer momento, elas podem definhar. E pode adoecer. E quando entra com a abelha de outro local, de longe, você transfere, ainda que seja a mesma espécie, há um risco grande de você levar a doença para as suas abelhas. E esse transporte de abelha tem causado, é uma hipótese que eu estou levantando. Então vocês estão perguntando, mortalidade, que fica agora a partir de quem vê, lembrem, que fica gravado para, assim, não para vocês não perguntar, pode perguntar à vontade aqui embaixo do vídeo, fica também na descrição do vídeo o meu contato, vocês podem perguntar à vontade, sabendo eu respondo, só que estou respondendo dentro de uma lógica que é o que está acontecendo. Por quê? Porque a abelha transporta de maneira muito simples, diferente de animais grandes. Animais grandes, mesmo da mesma espécie, o cara não transporta por longa distância, não entra de um estado, sai de um estado, entra no outro, sem passar por barreira de vigilância sanitária, sem mostrar um quadro, cartão de vacina, etc. Uma série de coisas, tem que passar por isso. No caso de abelhas, não. Logo, as doenças estão aí. Vocês vão ter mais prejuízo, pode ter certeza. Eu mesmo, e aí aquilo foi tráfico de abelha, em tese, porque disseram que tinha a jandaíra aqui, não seria tráfico, porque disseram que não tem. Eu trouxe jandaíra dia 7 de novembro de 2018, dos Vazes na Paraíba, 5 colônias. Depois trouxe no início de 2019, janeiro, vieram de Campina Grande, mais 5. E depois no mês de março de 2019, mais 5 de Mossoró. Essas abelhas todas elas vieram parasitadas por um bicho, um cleptoparasita, que é o neural, tem o nome dele, Nausibius clavicornis. Vou deixar o nome aqui. Então, gostando ou não gostando, eu fiz uma coisa errada, perdi de imediato. Imediato não, de pouco tempo. Além das 15 colônias fortes que eu entreguei de Mandaçaia, matrizes, eu perdi mais 51 de Mandaçaia. Não perdi mais porque eu fui muito, eu diria que deu os ingleses chamam insight, você deu aquele estalo e não vou fazer desse jeito. Foi a medida que eu encontrei para eliminar. Ele ainda tem aqui. Eu ainda tem uma colônia que ainda está parasitada pelo bicho. Eu ainda estou encontrando, estou tentando eliminar, ela está praticamente isolada e eu estou eliminando. As outras não tem. Eu tenho 170 colônias de todas as espécies, mas a maioria é 140 mandaçaias, 140. Umas que não são minhas, essas aí eu estou entregando logo logo. Fato é que é isso. Então agradecendo a você que chegou até aqui. Fica atento a tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Isso é extremamente importante para você. Se você quer manter suas abelhas, preservar na tua residência, conservar suas abelhas, preservar na natureza, preservação na natureza. Se você quer manter as tuas abelhas, vamos entender dessa maneira, toma essas medidas. Cuidado com o que eu alertei aqui. Obrigado por ter assistido. Até o nosso próximo encontro.